Estamos de volta com Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com um debate bacana, assuntos muito interessantes, pessoas relevantes, formadores de opinião, líderes, pastores e, é claro, com a sua audiência, e a gente fica muito feliz. A gente está aqui no último bloco, rapaz, o negócio. Pastor Amadeu, fique à vontade. Eu gostei muito da colocação do pastor Silas nesse fato e quero pontuar, ajustar ainda mais um ponto na seguinte questão. Essa pessoa aí anônima que tem esse problema na área do sexo, ele disse: eu devo sair da igreja por conta disso? Ele vai se libertar onde? Existem situações que ela é específica para um profissional específico. Tem pastor que ele é um clínico geral, ele entende de tudo, mas ele não é específico em tratar algumas áreas. Então, se esse indivíduo for ao gabinete do pastor e contar a sua dificuldade, e esse pastor tiver habilidades psicológicas, psicanalíticas, ele pode tratar. Esse é um tipo de ovelhas que dá trabalho para o pastor. Elas dão trabalho, mas é bem recompensador, né? A cura dessas pessoas é muito maravilhoso. Então, esse indivíduo que tem esse problema sexual, ele precisa ser tratado, cuidado, porque pode ter distúrbios, pode ter abusos, pode ter N problemas que está aflorando, tonificando esse mal na vida dele. E ele está desenfreado, desequilibrado, que vai trazer outros transtornos, não só na área espiritual, que é o que constrange ele, está dentro da igreja com aqueles pensamentos, mas na área do casamento, no trabalho. Ele é um cara que não vai conseguir se concentrar. Vai ser um pervertido no trabalho, pervertido em qualquer área que ele for. Então ele precisa não só do pastor, mas de um pastor psicanalista, psicólogo, um cara que possa tratar especificamente como médico. Tem o cardiologista, tem o neuro, o cara específico para aquela doença, para aquele mal, para que possa curar e quimioterapiar lá o mal e resolver o problema. Hoje a gente tem hoje não, né? Mas é coisa de ser humano mesmo, coisa de gente. A gente tem uma péssima mania de... A gente se depara com uma situação e a primeira coisa que a gente faz é se trancar no nosso quarto. Se isolar, né? É buscar a distância, buscar esse distanciamento, quando na verdade com isso a gente acredita que o tempo cura mais do que o próprio Deus. Né? A gente acha que aquele isolamento vai curar as coisas, vai resolver os problemas, vai solucionar, quando na verdade, talvez dando uma descontextualizada, né? dando uma herejizada aqui, Jesus fala, né, cara, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? A nossa atitude diante dessas situações que nos deparam todos os dias da nossa vida, cara, vou te falar, você não é o único que sofre com problemas sexuais na sua igreja não, meu irmão, mas talvez você seja o único que possa, ou se já se posicionou em arrependimento, sacou? Buscando a Cristo, buscando em Cristo a cura. Já começou a cura. As pessoas que têm problema sexual, todos os seus pecados têm os seus remédios, né? E uma coisa que eu comento muito com as pessoas lá na comunidade que vem, procura a gente, procura Cristo, né, para poder sarar, cara, vamos buscar satisfação em Cristo. Vamos encontrar na cruz, vamos encontrar no abraço do seu irmão, vamos encontrar na graça satisfação, porque a única coisa que vai conseguir substituir não é tipo aquelas técnicas, né? Não, pensa em chocolate, que você vai parar de pensar em sexo, né? Troca os seus hábitos, não vá a determinados lugares, não assista determinados programas de TV, meu irmão. O problema ele vai continuar ali. O que vai trazer cura é satisfação em Cristo. O que vai encontrar cura é encontrar em Cristo uma fonte inesgotável de prazer, aonde todas as outras coisas estão em níveis abaixo da satisfação que nós temos em Cristo. É claro que, infelizmente, nós vamos lá passar a mão, né? Nós vamos lá nos esfregar um pouquinho naquilo que está mais acessível, que está a direção da nossa vista. Mas a satisfação em Cristo é a única coisa que vai poder nos livrar do desejo intenso que é o pecado. É aquele tal negócio, né? Quem tem que mudar, o mundo ou você? Né? Eu acho que
nessa questão aí, é exatamente isso. A sensualidade vai continuar, o mundo vai continuar apelativo. Então, essa mudança tem que ser em você, de dentro para fora. Mas, analisando aqui os nossos irmãos, os pastores, eu vi que a gente está tratando muito a questão dos aspectos. Mas, toda vez que eu ouço uma pergunta, eu consigo enxergar a causa na própria pergunta, porque tem aquela... A pessoa, quando ela está em pecado, ela formula as perguntas, tipo assim, estou jogando um verde para colher maduro. E na própria pergunta a gente já pega qual é o problema da pessoa. Agora, uma coisa interessante que ele falou aí, eu preciso sair da igreja. Agora, a minha pergunta para ele, a minha contra-pergunta é, até quando você pretende continuar pecando, amigo? Porque para você fazer esse tipo de pergunta, é porque ele na cabeça dele, ele estipulou algum prazo para ele parar de pecar. Então ele pretende continuar fazendo sexo durante algum tempo, e durante esse tempo que na mentalidade, na cabeça dele ele formatou, eu tenho que ficar fora da igreja durante esse tempo que eu formatei na minha mente. Então, cara, é o que o pastor Silas falou. Quando a pessoa ela não quer mais, ela está enojada daquilo, ela sabe que aquilo era errado, ela rasga o coração, ela diz, eu não quero mais. Eu pequei, mas eu não quero mais pecar. E chega para o pastor e diz, pastor, se expõe a sua mazela para o pastor ou para qualquer outro tipo de pessoa que ela peça ajuda. Tá entendendo? Então a gente vê, infelizmente, nesse irmão, não há uma atitude sincera de arrependimento. Tá entendendo? Porque a pessoa, quando ela quer mudar, ela busca ajuda, mesmo que ela tenha um transtorno, como o pastor Amadeu falou, mesmo que ela tenha uma dificuldade, mesmo que ela tenha algum tipo de vício, algum tipo de transtorno, que faça com que aquilo seja mais forte do que ela vai ser tratada, mas ela precisa se expor e dizer, eu quero mudar, cara. Eu quero mudança, né? Tiago, né? Isso. Às vezes, assim, né, às vezes as pessoas olham pra mim, o Jonathan tem dread, tem tatuagem e tal, ele é mais... Né, eu vou conversar com ele que a gente vai chegar nos finalmente, eu vou ficar tranquilo. E, na verdade, não é. E infelizmente, eu conheço muita gente que vem conversar comigo e a arrogância de alguns pastores, a falta de graça de alguns deles, deixa as pessoas inibidas de confessar os seus pecados. Eu conheço um rapaz que ele tinha problemas com homossexualidade, trabalhava na igreja, fazia de tudo, mas ele não confessava com o pastor, veio confessar para mim, porque ele sabia que se ele confessasse com o pastor, ele seria expulso da igreja, entendeu? E aí eu tive que falar para ele, meu irmão, assume a responsa de talvez ser expulso, cara, entendeu? Mas não deixa de ser fiel com você mesmo, não deixa de ser fiel com Deus, né? por causa disso, entendeu? Assume a responsabilidade, porque se ele te excluir, a arrogância dele, não sua. É negligência dele, não sua, entendeu? Então, se nós soubéssemos, se nós aprendêssemos a lidar com graça, porque o compromisso de um pastor a ovelha veio, e arrependida, isso é uma percepção espiritual, porque tem gente que conta o pecado, né? Não confessa o pecado, a gente só conta. A pessoa veio arrependida, o meu papel como pastor é dizer, os seus pecados estão perdoados. Agora a pessoa veio contar o seu pecado, eu preciso contribuir para levar essa pessoa ao arrependimento. Jonathan, exatamente tem muitos também, percebe aqui, tem muitos também falando assim, enquanto eu estiver pecando, eu tenho que sair da igreja. É porque, pastor ele não está confessando, ele está contando. Porque pastor Tiago, às vezes o que o Jonathan está colocando é que existe uma ambiência no nosso meio, como o Silas colocou, até não confiável. Sim, existem ambientes do nosso meio que são ambientes não confiáveis. E a pessoa se sente, talvez melhor eu fora, eu talvez me cure melhor do que nesse ambiente. Ela não consegue discernir de forma correta. A questão é que o evangelho, ele sempre é perdoador, o evangelho é sempre acolhedor, o evangelho é sempre misericórdia. Mas a igreja, às vezes, não. Nós temos que separar a igreja, instituição do evangelho. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu pecado, corta pra mim aqui. O teu pecado pode ser enorme. Foi boa, hein? O teu pecado pode ser enorme, maior do que esse mundo. A graça de Deus sempre vai ser maior do que o teu pecado. Quanto tempo leva para Deus perdoar uma pessoa? Eu gostei muito da atitude do pastor Silas em relação à moça.
Ele disse, não, você já foi disciplinada no Calvário. Você se arrependeu. Tem 2.000 Mas anos se o senhor fosse um homem religioso, essa moça estava frita. Tá entendendo? Mas graças a Deus que temos líderes que têm um coração espiritual e não religioso. Pastor Amadeu, pode ter certeza que eu estou sendo criticado agora pelos religiosos. Absurdo, como é que não disciplinou? Jesus o foi. Amém. E o pecado nós estamos nele. O pecado já colocou há casos que requer um afastamento, depende se aquilo foi público, se aquilo trouxe um escândalo que pode comprometer também a postura desse líder, desse pastor. E não pode complicar a embarcação por conta de um Jonas que está desobediente. Então, Jonas, tu vai para o mar, o peixe vai te pegar, mas Deus é contigo. Cada caso é um caso. Com certeza. Nesse mesmo mês, teve jovens da igreja que brigaram. Brigaram quase em frente à igreja. E nesse mesmo mês, como trouxe escândalo, jovens, adolescentes, eu disciplinei, botei 90 dias no banco, porque a disciplina ela tem que ter um porquê. A disciplina é o remédio. Deus ama aquele a quem disciplina. Então não é disciplinar por disciplinar, para resguardar a instituição. Uma questão de punição, questão de correção, né? De amor, porque a disciplina é um ato de amor. Para os demais, sim, exemplo. Sério, pastor, é um homem de Deus. Olha, uma vez que o senhor toma essa atitude, complica todas as questões. Infelizmente, fazer programa com gente fera é isso. O tempo é sempre pouco. Verdade. Então, 10 segundos. Pastor Tiago, muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço. O programa hoje foi extraordinário. Os assuntos foram bem pertinentes. O desenvolvimento, o desdobramento e a finalização dos mesmos foi bastante satisfatório. Eu creio que está edificando a sua vida. Eu quero recomendar você entrar lá no nosso site, rujoleão.com.br, que lá tem palavras de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. 5 segundos, pastor Silas, muito obrigado pela presença. Um abraço aos pastores, obrigado. Pastor Amadeu, 3 segundos, muito obrigado. 1 segundo, me procure nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Pastor Jonathan, 1 segundo, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês, super valeu e tchau, tchau.